Aqui é Mariana Ciorilli. Hoje vamos falar sobre tradição familiar. Não é possível voltar atrás. Não é possível ter de volta uma família nos mesmos padrões de anos atrás. Adotar um estilo retrô está por fora. É um objetivo impossível de ser alcançado. Hoje, crianças muito pequenas têm acesso a coisas de gente grande. Os brinquedos de lata e os populares peões, bolinhas de gude, bonecas de pano são raríssimos e deram espaço aos mais vendidos, os brinquedos interativos. Esses têm como apelo fazer com que as crianças se desenvolvam mais rápido, estimulando os sentidos, a coordenação e a mente. Há quem diga que os bebês de hoje em dia mudaram tanto que já nascem com os olhos abertos, o que no passado era coisa de outro planeta. Hoje, os bebês vão para a escola cada vez mais cedo, têm acesso a filminhos no tablet e no celular, bem na ponta dos seus mini dedinhos. Meu caçula, de 1 ano e meio, já sabe escolher suas próprias musiquinhas no telefone. Meu filho, de 3 anos, não só tira foto, como também postou uma no Instagram esses dias. É assustador. Meu filho de 6 anos diz que quando crescer ele quer ser surfista e gamer. As coisas parecem ter mudado, não é mesmo? A Bíblia diz que não é sábio dizer que o passado foi melhor, mas creio que seremos felizes em resgatar alguns princípios que sabemos que funcionaram bem e adaptar a nossa nova realidade, o mundo atual. Gosto de chamar de a Era dos Excessos. A Era dos Excessos porque diariamente são descarregadas toneladas de informações, propagandas e estímulos em cima de nós. Hoje, todo mundo sabe, é PhD em qualquer coisa. Há muita especulação do rumo que poderá tomar essa nova geração. Sei que existem alguns estudos, mas são apenas palavras, porque de fato o resultado só veremos daqui a alguns anos. E como tudo, eu acredito que nós deveremos encontrar aí os prós e os contras. Os danos que nós vemos hoje, de fato, são, por exemplo, crianças na fase da pré-adolescência sedentas por curtidas. Sem os joinhas, elas se sentem desvalorizadas, deprimidas e inferiorizadas. O número de seguidores dita o quanto ela é cool, amada e feliz. Problemas como esse podem ser apenas o começo. Como eles serão quando forem adultos? O crescimento acelerado e precoce traz realmente danos permanentes a longo prazo? Quais serão eles? Devemos retroceder? Viver uma época qual não é a nossa? Escolheremos levar uma vida fora da realidade atual e banir as telas, distribuindo brinquedos de lata e tampinhas de garrafa para coleção? Será que nós teremos essa força? O mundo todo lutando contra nós? Vejo por aí alguns pais mais radicais adotando medidas drásticas, que eu gosto de chamar de teoria do zero. Zero tela azul, zero açúcar, zero glúten, zero bala, zero isso, zero aquilo. Como não há regras para a criação de filho, isso pode dar certo em algumas famílias, mas na maioria não dá. Com a independência mínima que a escola proporciona, essa criança acaba com o lanche do amiguinho que levou bolacha recheada para a escola. Na casa do primo se encanta pelo mundo dos games. Na festinha do colega come glúten o suficiente para estocar por 8 meses. Algumas vezes a proibição pode despertar uma curiosidade e assim acabamos dando um tiro no pé. Obviamente, algumas coisas não devemos nem podemos abrir mão. Há algumas regras definitivas e imutáveis para se criar seres humanos razoáveis nessa vida. Outras, creio que a gente possa dar um pouquinho mais de espaço para que se crie uma autonomia entre escolher uma blusa vermelha e branca. Na geração do mimimi, como alguns gostam de chamar, não se pode colocar regras rígidas. Deve-se dar espaço, respeitar opiniões e dar liberdade a seres humanos que não sabem ainda fazer xixi sozinhos. Será razoável? Bem, qual é então a solução para os problemas que o mundo atual nos traz? Como proteger nossas crianças das armadilhas do excesso? Do excesso de estímulo, de telas, excesso de doce, excesso até de zelo, de cuidado, excesso de escolhas, excesso de mimimi. Como deixar que as crianças aprendam sobre frustração sem se deprimir? Que aprendam sobre dor sem se machucar? Na minha opinião, o segredo está na união familiar, na estrutura do lar.
O segredo está na tradição, nas bases da família. Para criar filhos saudáveis e felizes é preciso ter a raiz da família saudável e feliz. E essa raiz são os pais. Porém, onde estão os pais? Também estão buscando algo que a sociedade tem imposto. A felicidade em qualquer canto que seja, talvez mais e mais dinheiro, já que nada é o suficiente ou bastante, ou quem sabe se amando primeiro e acima de todas as coisas. Eu sei que a mulher moderna trabalha tanto ou mais que o homem. Os homens cuidam tanto ou mais da casa que a mulher e os filhos. Tarefas divididas, direitos iguais. Cuidado, não tenho nada contra nenhuma dinâmica que fuja da tradicional família. Mulheres independentes é lindo, maridos que apoiam mais lindo ainda, mas eu acredito que exista um limite, uma balança a qual devemos levar em conta em cada fase da nossa vida. O mundo mudou, mas as raízes, a necessidade mais profunda dos seres humanos são a mesma desde sempre, para sempre. Algumas coisas as mulheres sabem fazer melhor que os homens, é um fato. Outras coisas, somente os homens conseguem fazer com maestria. Isso está no DNA. Essa briga por gênero, que está tão em alta até na política, tem afetado a raiz da família e esse é um assunto muito sério. Como distração, preferimos culpar a tela, os doces, porque é mais fácil de resolver. Preferimos cumprir uma lista de tarefas do tipo comeu brócolis? Check. Dormiu 12 horas? Check. Fez lição de casa? Check. Não ficou no iPad? Check. E tudo isso, sem dúvida, é muito importante. Mas também é muito importante a maneira como tudo isso é feito. Muitas famílias não se conhecem mais. Somente lutam por cumprir um papel, bater um cartão e sobreviver ao final do dia. Se preocupam tanto com o brócolis que não vê a angústia pela falta de curtidas. As famílias estão no raso, enquanto a geração que cresce não sabe o que é profundo. Famílias verdadeiras, conversa sincera, união, ambiente do lar. Criar filhos não é um trabalho esporádico, que você pode fazer 5 minutos antes de dormir ou uma vez ao mês. É um trabalho contínuo e diário, sem descanso e com muita hora extra. É preciso estar bem perto, é preciso acompanhar de perto cada passo do crescimento da criança. Cada fase do desenvolvimento requer um cuidado especial. Só os olhos dos pais conseguem ver certas coisas que ninguém mais vê. E é por isso que o mais importante a se resgatar com a modernidade é a relação pai, mãe, filhos. A união da família é extremamente importante e ela deve ser colocada em primeiro lugar na lista de prioridades, porque a única coisa que não volta atrás é o tempo. Talvez, ao invés de proibir o desenho X, seria interessante assistir junto com seu filho e apontar o que é certo e errado aos olhos de Deus. Talvez, somente talvez, seja uma ótima oportunidade de tirar lições de vida em um desenho tão bobinho, para ensinar o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado diante dos olhos de Deus. É primordial estar junto com as crianças o máximo de tempo possível. São os momentos de brincadeira que as crianças se conectam. É assim que surgem oportunidades de aprendizado e lição não da escola, mas da vida. Se a vida fosse só alimentar os filhos à base de cenoura e tomates, seria mais fácil. Porém, a verdade é que a maternidade exige muito, muito mais que isso. Exige pais e mães com saúde mental em ordem. Para ter filhos saudáveis não há manual de regras. Para ter filhos saudáveis é preciso primeiro estar saudável. Como anda a sua saúde mental ultimamente? Como você tem administrado a falta de tempo? O estresse do dia a dia, as pressões, as exigências do que é importante, do que é urgente. Afinal de contas, você e seu marido estão em sintonia na criação dos filhos? A saúde mental está totalmente ligada com o relacionamento com Deus. Deus precisa te direcionar, te orientar, porque sozinhas nós não conseguimos mesmo, é muito difícil. Acredito que seja muito mais gostoso fazer um discurso dizendo que devemos alimentar melhor as crianças e tirar eles da tela. Mas mais do que qualquer coisa, precisamos cuidar do coração dos nossos pequenos, o que dá mais trabalho. A mudança do seu filho requer uma mudança primeiro em você. Não hesite em pedir ajuda, não tenha medo.
Não tenha medo de se expor, não fique na defensiva quando for buscar a ajuda de um psicólogo ou de um pastor que diga que você está errada. Todo mundo erra. E os erros são para serem encarados de frente. Muitas coisas podem parecer impossíveis e talvez você pense que no seu dia a dia isso nem se aplica. Mas acredite, Deus te dará estratégias. Procure por Ele. Não descanse até encontrá-lo. Deus quer falar com você. Ele não te abandona em nenhuma circunstância da sua vida. Ele não te abandona em nenhum momento. Entregue sua vida nas mãos dele. Confie. E se você ainda não adquiriu o livro Amor Perfeito, saiba que ele está disponível pelo site www.marianaciorilli.com.br. Se for mais fácil, pegue um atalho pelo link na bio do meu Instagram, @marianaciorilli. Que o amor perfeito de Deus transforme a sua história.